Bem-vindos. Perguntinha que não queria se calar. O homossexualismo. A espécie humana, ela distingue o masculino do feminino como manifestação da forma e segundo o papel exercido na função reprodutora. E isso não se estende ao pensamento sobre a verdadeira fonte das energias sexuais. É muito difícil tratar disso na sociedade, que a sociedade não entende o fundamento de onde vem isso. Então, uns buscam o sexo para reprodução, mas sempre associado à busca do prazer dos sentidos. De modo que o uso do sexo é uma lei natural na esfera material, porque não há criação sem fecundação. Alguma coisa está errada e nós precisamos saber a origem disso. E essa é a questão que nos foi colocada. Então, essa influência, ela não se apaga imediatamente após a destruição do corpo, após a morte física da pessoa. Então, ela é masculino, feminino, mas essa impressão, ela fica gravada naquilo que sobra após a destruição do corpo, na verdade. Não se perde instantaneamente os gostos, os hábitos terrenos. Então, depois pode acontecer que o espírito, no caso, e para isso teria que confiar no espírito, acreditar no espírito, coisa que nós não podemos fazer ainda, somente depois de um determinado estágio de avanço, é que cada um vai perceber a existência ou não dessa influência. Mas eu diria aqui, somente para fugir dessa questão, sair a francesa dessa questão, que pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, masculino ou feminino. E isso faz com que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito aquele caráter de homem ou mulher, que a marca ficou impressa nos sentidos espirituais, nos sentidos físicos, naquilo que sobra quando o corpo vai embora. Então, somente quando chegado a um grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e, portanto, com esse fim, também o caráter dos sexos. Antes não é possível. Então, se essa influência repercute da vida corporal à vida espiritual, a memória espiritual, ou mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para novamente a vida corporal. Então, numa nova encarnação, uma nova estadia no plano material, ela trará o caráter, as inclinações que tinha como espírito. É muito curto o espaço temporal que não completa a desmaterialização da memória. Então, mudando de sexo,
agora numa nova existência, ela poderá então essa impressão de uma nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações, o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Não passou o tempo necessário para a desmaterialização da memória daquele corpo que se tinha, daquele gosto, daquela estadia, e portanto transferiu-se do corpo para a memória espiritual e da memória espiritual para um novo corpo, muito embora com um corpo materialmente de outro sexo. Então, dessa forma se explicam as certas anomalias, digamos, aparentes, notadas no caráter de certos homens, de certas mulheres. E não existe diferença entre o homem e a mulher, a não ser no organismo material, neste corpo, que se aniquila, né, que acaba desaparecendo com a morte desse corpo. Mas quanto ao espírito, a memória espiritual, a alma, o ser essencial, aquele que é imperecível, a diferença não existe, em absoluto. Porque não há duas espécies de alma. Não existe duas espécies de espírito. Por isso que o pessoal, quando está falando asneira, fala: não discutamos o sexo dos anjos. Aqui é semelhante. Então, dando a todas as individualidades um mesmo princípio, que é a lei da criação, fundou, né, a verdadeira igualdade, de modo que a desigualdade só existe temporariamente, para que sintamos os níveis do adiantamento, mas todos têm direito ao mesmo destino, ao qual cada um chega por seu trabalho, porque a lei não favorece absolutamente ninguém. O universo, a lei espiritual, ela tem o ser humano como se fosse um só. Só existe um, não existe Joaquim, Ana, Ricardo, Paulo, Daniela, Érica, não existe isso. É apenas um reino. Assim como é o inanimado, como é o vegetativo, como é o reino inanimado, o reino falante, o reino humano, é um só. Para a natureza só existe um indivíduo, são todos seres humanos. Então, a homossexualidade, ou transexualidade, como queiram, caracterizado pela tendência da criatura para comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases meramente materialistas. Mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação, que você não sabe se existe reencarnação ainda. Você que estuda comigo, começou há pouco tempo, não pode saber disso. Mas dentro de breve você vai perceber se realmente existe ou não existe. Compreende? É cedo para você, mas eu já vou adiantando a matéria aqui. Exato. Então, observada a ocorrência desses aspectos, mais ainda com preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as atividades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade, de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo já vê na atualidade, em todos os países praticamente, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens, milhões de mulheres, requerendo da sociedade uma atenção, um respeito
em pé de igualdade ao respeito e a atenção devidos às criaturas heterossexuais, né? Então exige-se o respeito a isso. Antigamente era proibido falar isso. Assim como certas famílias, certas localidades, certos meios sociais, ainda é complicado falar disso. Então a vida espiritual, pura e simples, ela se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira de existências, ora em posição de feminilidade, né? Ora em condições de masculinidade. E isso sedimenta o fenômeno da bissexualidade. Em quase toda espécie de criaturas está presente a bissexualidade. Até nos mais ínfimos vegetais, do início lá de bilhões e bilhões de anos, quando estava sedimentando a criação, inclusive nesse planeta. Então, essa individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, ao estar no corpo físico material, demonstra fatalmente os traços da feminilidade em que teria estado por muitos séculos, em que pese o corpo de formação masculina, que o segregue, verifica-se o análogo processo com referência à mulher também, nas mesmas circunstâncias. Agora, o que se observa é um indivíduo que continua abusando dessas condições. Acaba por arruinar a si próprio pela infelicidade, porque não é fácil conviver com isso. Eu tenho cerca de, mais de 8.000 pessoas nas minhas redes sociais, apenas no Facebook, em 2 perfis diferentes. E a maioria dos homens que me procuram tem o mesmo problema. E estão infelizes. A maioria deles não está feliz. Então, é natural eu perceber que muitos arruinaram a sua própria vida, tornaram-se infelizes pela dificuldade nos relacionamentos, com reflexos no fator ocupação, que por sua vez reflete no aspecto do suprimento material, patrimônio, economias, finanças, e até afetando a saúde física, mental, emocional da pessoa. E acaba por arruinar a existência de outras pessoas. Com a destruição de uniões consultivas, lares diversos, especialmente devastando o companheiro ou a companheira de vida e os filhos que nasceram dessa união, que nem sequer imaginavam a situação do pai ou da mãe. E quando isso vem à tona, numa sociedade estereotipada, isso é muito complicado. Então, você que está nessa, acaba arruinando a sua própria vida, que é infeliz, na maioria das vezes, porque não é natural para essa atualidade que nós vivemos. Portanto, ela fere a natureza das coisas. A ponto de perceber que não é bem assim. Consequentemente, vai ferir outras pessoas. Vai causar um desastre na vida social. Inclusive,
na vida de outras pessoas. Então, observar as tendências homossexuais dos companheiros nessa faixa de prova de experiência força o amparo educativo adequado. Tanto quando se administra, tanto quanto, ou até idêntico ao que se administra nessa sociedade de maioria heterossexual. E é para isso que se verifica em linhas de justiça, em linha de compreensão, que caminha o mundo de hoje para mais um auto-entendimento, um entendimento muito mais profundo desses problemas do amor e do sexo. Portanto, a respeito aos erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo, que devem encontrar amparo no mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia, porque o problema da homossexualidade sempre existiu em todas as nações. No entanto, com a extensão demográfica no planeta, o assunto adquiriu características de grande intensidade, ou de maior intensidade, porque nos últimos 50 anos a ciência psicológica tem se preocupado detidamente e com razão no que se refere aos ingredientes mais íntimos da nossa natureza pessoal. Então nós estamos efetuando a descoberta de nós mesmos para, além dos padrões psicológicos conhecidos ou milimetrados pelos conhecimentos que possuímos da ciência, dentro dos preceitos respeitáveis que nos regem o comportamento social, o comportamento humano em sociedade. Você não pode causar desastres a ninguém, mas também não pode ser desconhecido. É um problema social? Ainda é. Então nós sabemos que as grandes civilizações, como por exemplo a civilização greco-romana, depois de alcançarem um avanço espetacular no campo de inteligência, ao perquirirem a natureza complexa do homem, do ser humano como um ser integral, encontraram problemas de sexo muito profundos, que os próprios legisladores da época não quiseram ou não puderam, se negaram a reconhecer. Mas isso está na Torá, que os cabalistas escreveram. Então, na medida que você vai aprimorando o seu interior, você vai encontrando outros prazeres que suprem em muito mais intensidade estas, por enquanto, compreendidas como falhas na natureza social das coisas, até mesmo na natureza integral das coisas. Pode-se saber com inteligência mínima que não é natural este relacionamento, essa espécie de relacionamento. Ela fere, passa a ser até, de certa forma, grotesca aos olhos da sociedade, até mesmo dos seus filhos em casa, da sua companheira, do seu companheiro, dos seus parentes, seus pais, seus irmãos, seus pares. Então, portanto, nunca é tarde para conhecermos a verdadeira natureza íntima de cada um, que vai se fazendo de uma forma diferente e talvez substituindo esta, por assim dizer, uma irregularidade social. Mas
Nada contra. Em absoluto. Toda forma de amar vale a pena. Muito obrigado.